Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Atos dos Apóstolos 8, 26 em diante diz assim: Um anjo do Senhor disse a Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Felipe ouviu que um homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de uma outra pessoa? Então Felipe explicou, e começou com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegando a um certo lugar, onde havia água, então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Texto um pouco longo, mas é uma passagem que fala de um etíope, de um eunuco, de um alto funcionário, da Etiópia aqui, e que cuidava do tesouro da sua rainha. E ele vinha no caminho, como nós lemos aqui, lendo o Antigo Testamento. De alguma forma ele foi participar da festa em Jerusalém, e de alguma forma ele conseguiu a Torá, e ele estava lendo, mas não estava entendendo muito bem. E Deus enviou Felipe, o evangelista, E Felipe explicou. Aqui no texto dá-nos a entender que o Felipe explicou todo o plano da salvação para o eunuco. É tanto que ele vê a água, Com certeza o Felipe diz: as pessoas, quando creem, são batizadas. E quando o eunuco vê a água, diz: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Felipe explica: se você crê, você pode ser batizado. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Felipe o batizou. Para mim, essa é a passagem que eu mais gosto quando se fala de batismo, porque essa passagem aqui, ela quebra vários paradigmas. Eu quero que você entenda nessa noite algumas coisas acerca do batismo. A gente ouve tanta coisa por aí, e algumas eu não sei nem de onde saíram,
mas tudo que eu vou lhe falar vai estar à luz das Sagradas Escrituras, eu faço questão de embasar aqui à luz da Bíblia Sagrada. Amém, amados? Eu não sei o que você entende por batismo, mas batismo significa imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir de água, tingir, ser totalmente imerso, né? E quanto à fé cristã, refere-se ao evento que nós vamos já realizar agora, aqui, daqui a poucos minutos, né? Onde o crente em Jesus, em confirmação pública da sua fé, é submergido na água. Essa é uma definição básica de batismo, né? E a pergunta que alguns fazem é: por que o batismo é realizado? Por que o batismo é realizado? Porque Jesus ordenou. O batismo é uma ordenança de Jesus, né? Batizar os novos convertidos foi uma ordem dada pelo próprio Jesus. Olha o que está em Mateus 28, 18 e 20. A palavra diz assim, Jesus falando, ensinando aos discípulos, ele diz assim a Bíblia lá, né? Em Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então foi Jesus quem ordenou que as pessoas que se convertessem, que crescem no Evangelho, que crescem que Ele é o Filho de Deus, que Ele era o Messias, essas pessoas elas tinham que ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados? Jesus falou também em Marcos 16, 15 e 16, ele diz a Bíblia assim, e disse-lhes, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. O que Jesus quis dizer com essa palavra aqui? É quase a mesma coisa que ele falou em Mateus, né? E ele está falando aqui sobre pregar o Evangelho, quem crê será salvo, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E alguns dizem assim, não é necessário, se não for batizado não é salvo. Não é isso que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. O texto está dizendo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Qual é a condição aqui? Para salvação ou condenação? Não é o batismo, é crer. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Jesus está definindo claramente a pregação do Evangelho. Amém? Então Jesus está falando exatamente sobre isso. Então ele não quis dizer que o batismo em si tem o poder de salvar a pessoa que o recebe. Ele não está falando sobre isso, né? Mas o batismo é a declaração pública da fé, né? Enquanto a fé é do coração, o batismo é do corpo, é exterior. Amém, amados? Aí uma outra pergunta, quais são as condições? Quais são as condições para uma pessoa ser batizada? Quais são as condições? Preste bem atenção. É muito comum eu sou pastor há muitos anos, e a gente, toda vez que promove o batismo, alguém sempre diz assim, ainda não estou preparado. Irmãos, eu não sei de onde tiraram isso. É a mesma coisa quando a gente fala de Jesus para alguém, eu ainda não estou preparado. Não existe preparação para aceitar Jesus, e não existe preparação
para ser batizado. Né? Não existe, irmãos. Olha só, em Atos dos Apóstolos 8, 26 a 40, está registrada aqui a história da conversão do eunuco que nós lemos. Eu quero ler novamente aqui, só os versículos 36 a 38. Olha, presta atenção. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Eu te pergunto, que preparação foi que o eunuco recebeu aqui? A única preparação é você crer no Evangelho. Você creu que Jesus é o Filho de Deus, você aceitou Jesus como Salvador, o próximo passo é o batismo nas águas. Não tem para onde correr, não existe. Agora, tudo bem, existem denominações que fazem um curso antes, isso não é errado também, né? Fazem um curso antes, mas isso não é doutrina, amém, amados? A doutrina bíblica é quando você crê, você é batizado. Quem crê, pode se batizar, amém, amados? Então, é necessário apenas a pessoa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sei que algumas igrejas só batizam depois do encontro com Deus, né? Isso são costume das igrejas, né? Nós estamos implementando, né, a Universidade da Vida, né, e com certeza na Universidade da Vida tem um momento que há o batismo, né, ainda não está implementado. Mas nós não podemos dizer que é necessário, é bíblico você ter que fazer o curso X, o curso Y, para poder se batizar, para estar preparado. Não existe essa preparação. A preparação aqui é crer. A preparação é crer. O eunuco fez algum curso? O eunuco estava lendo uma passagem bíblica e não estava entendendo. Filipe chegou lá e explicou o plano da salvação. Com certeza ele confessou Jesus, né? E Filipe falou que era necessário se batizar. Então ele veio, e aquela água ali, não dá gente para fazer isso agora não? Filipe, dá sim, se você crê de todo o coração. Creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio. Então foi o suficiente e ele foi batizado. Amém, amados? Amém, amados? Então, olha só, lembra quando Pedro, ele fez a sua primeira pregação e 3.000 almas aceitaram Jesus. 3.000 almas. Quando essas 3.000 almas aceitaram Jesus, elas foram batizadas. Em seguida, Pedro disse: olha, vocês precisam ser batizados em nome do Senhor Jesus. E eles foram batizados em seguida, não teve a preparação que o pessoal fala, que eu não sei de onde foi tirado. Eu ainda não encontrei alguém dizer que preparação é essa. A pessoa aceitou Jesus, olha, vai ter o batismo. Eu ainda não estou preparado. Mas tá, quando é que vai ter essa preparação, pelo amor de Deus? Quem foi que inventou isso? Eu não sei quem inventou, porque a igreja nenhuma inventou isso. Está aqui, é a Bíblia Sagrada. Você tem que crer. Amém, amados? Uma outra questão. Criança pode ser batizado? As igrejas evangélicas, desde a época de Lutero, batizam crianças com idade que tenha consciência para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Né? Quando a criança tem a consciência de quem é Jesus. Por que nós não batizamos crianças? Porque a criancinha ela não crê. Não é preciso crer para ser batizado? Então a criancinha tem condições de crer? Né? Cadê o Noá aí? Tem condições de crer em alguma coisa? Não tem, ele só conhece mal o pai e a mãe.
ainda não sabe quem é Jesus, ele não sabe que Jesus morreu na cruz, ele não sabe do plano da salvação ainda. Então, nós não batizamos crianças por isso, que a criança tem que ter consciência, né? Então, geralmente, as igrejas evangélicas, a partir dos 12 anos, que as crianças são batizadas, com a autorização dos pais. Amém, amados? E aí a criança é batizada nas águas e se torna membro. Amém? Aleluia. Então, esses são alguns questionamentos que as pessoas fazem acerca do batismo. E eu coloquei aqui alguns outros significados do batismo. Eu coloquei 3 aqui para nós meditarmos rapidamente. O que significa o batismo nas águas? O que significa ser batizado numa igreja cristã? Em primeiro lugar, a purificação dos pecados. Eu estou falando de significado, amém, amados? Amém? Diga significado. Então, o batismo, ele traz uma significação de purificação dos pecados. Quando Pedro disse, na sua mensagem para as 3.000 pessoas, que 3.000 se converteram, ele disse assim: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome do Senhor Jesus, para que seus pecados sejam perdoados. Na hora da mensagem ali, ele pregou, e nós sabemos que não é o batismo que purifica. O que é que purifica? O sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Amém, amados? Amém? Mas o batismo é uma simbolização, é um símbolo dessa purificação de pecados, que de fato Jesus já nos purificou, e nós já fomos purificados, nós somos lavados. É uma simbologia, como o símbolo, como o significado do batismo é banhar, é mergulhar, é imergir, Então, o batismo é um símbolo, amém, amados? Mas, na realidade, nós somos já purificados pelo sangue de Jesus. 1 João 1,7, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Amém? O segundo significado do batismo é a identificação com Cristo. A identificação com Cristo, a morte e ressurreição para uma nova vida. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 6, do versículo 3 ao 5. Ouça com atenção. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém? Então, receber o batismo é um ato de identificação com Cristo. Quando a pessoa é batizada, quando nós somos batizados, quando manifestamos a nossa fé em Jesus, é como se nós estivéssemos dizendo: agora eu pertenço a Jesus, agora eu pertenço ao reino de Deus, agora eu não vivo mais para este mundo, agora eu vivo para Cristo, estou em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então agora eu estou em Cristo, agora eu vivo a vida que Ele tem para mim. Amém, amados? No batismo, quando nós descemos as águas
É uma ilustração da morte de Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. E quando nós subimos das águas, é a ressurreição, o símbolo da ressurreição de Jesus. Amém, amados? Então, morremos com Cristo, nós estamos declarando a nossa fé através do batismo. Quando nós mergulhamos, somos imergidos, nós estamos morrendo com Cristo. A vida velha está indo embora, a vida velha já não nos pertence, os costumes velhos é uma simbologia, amém, queridos? E quando nós saímos das águas, nós estamos ressuscitando com Cristo, para uma nova vida, para a vida abundante que Deus tem para a nossa vida, para a nova vida, um novo destino que Deus tem para nós. Nós vamos seguir o caminho chamado Jesus. Não pertencemos mais ao mundo. Vivemos no mundo, mas nós não somos dirigidos pelo sistema. Não somos dirigidos por aquele que rege o sistema. Quem é que rege o sistema? Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Quem rege o sistema é o maligno. Nós estamos nele, mas nós não pertencemos a ele, porque nós somos governados por Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós nos identificamos com Cristo, é o que Paulo está falando aqui. Amém, amados? Nós temos agora uma nova vida, um novo destino. Não pertencemos mais às leis desse mundo. Nós pertencemos à lei de Deus. Amém? Amém? As leis, as pressões desse mundo não nos escravizam mais, porque nós somos libertos em Cristo Jesus. E agora nós temos a mente de Cristo e somos guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Amém? Amém, amados? Aleluia, louvado seja Deus. E terceiro, para a gente encerrar, um significado do batismo, também é a identificação com a igreja de Jesus e o compromisso com a igreja local. Quando nós somos batizados, irmãos, a partir do momento que os novos convertidos em Cristo são batizados, passam a ter algo em comum uns com os outros e com aqueles que já passaram por essa experiência. Essa marca, essa marca comum entre nós gera uma identificação de pertencimento a um mesmo grupo, irmãos. Que grupo é esse? Esse grupo de convertidos, batizados, como todos nós aqui somos. Os que não são vão já ser, vão já pertencer a esse mesmo grupo. Esse grupo se chama igreja. Nós somos a igreja. Amém, amados? Então, na verdade, cada um daqueles que são batizados e são mergulhados no corpo de Cristo, passa a fazer parte, dele, da igreja, se torna o corpo de Cristo. Amém, amados? Porque nós nos identificamos. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 13. Ouça com bastante atenção. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros são muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aí lá no versículo 27, pulando lá para o versículo 27, Paulo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Então Paulo está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E cada um de nós individualmente, nós somos membros desse corpo. Você é um membro, eu sou outro membro,
outro é outro membro, e todos nós somos importantes. Juntos formamos o corpo de Cristo. E ao fazermos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Diga, família de Deus. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Jesus ensinou, em primeiro lugar, que Ele é o Pai. Amém? E se Ele é o Pai, nós somos o quê? E se todos somos filhos, o que nós somos? Irmãos. E que irmãos pertencem a famílias diferentes? Não, todos nós pertencemos à mesma família. A família de Deus. Amém, amados? E essa família a Bíblia chama de igreja. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém, queridos? Então preste atenção só o que eu quero falar aqui a respeito da igreja. A igreja ela pode ser vista de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? Ouça com bastante atenção. A igreja global e invisível. O que é a igreja global e invisível? São os irmãos, todos que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus, em todas as épocas, em todos os lugares, independente de localidade. Todos, no passado, no presente, ainda vão vir no futuro. São todos. Todos esses fazem parte da igreja global de Jesus Cristo. E todos somos irmãos. Amém, amados? E a outra maneira da igreja ser vista é a igreja local e visível. O que é a igreja local e visível? A igreja local e visível se refere aos crentes que se reúnem em determinado tempo e localidade. Nós estamos aqui, a igreja aqui não é esse prédio, amém, amados? Aqui é um prédio, mas a igreja não é esse prédio. A igreja somos nós que estamos reunidos aqui. Nós somos a igreja, amém, amados? E nós devemos ter relacionamentos de irmãos, para nós vivermos o plano e o projeto de Deus. Um exemplo de igreja local e visível, a nossa igreja, a Igreja Batista do Bosque, 2º Distrito. Aqui é uma igreja local e visível, amém, amados? E é aqui que Deus nos chamou para servir a Deus. E aqui nós deveríamos, pelo menos, ter o compromisso de estarmos envolvidos como igreja pela obra de Deus. De vivermos, buscarmos viver a vontade de Deus, o crescimento de Deus. E eu quero lhe aconselhar nessa noite, você precisa se envolver na igreja local. Você precisa se envolver com os projetos da igreja local. Você precisa se envolver e se comprometer com as atividades da igreja local. A igreja local não é atividade em primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar na sua vida é Deus. O segundo lugar na sua vida é a sua família. Amém? O terceiro lugar na sua vida é o seu trabalho, que você recebe os recursos para sustentar a sua casa. Mas a igreja, e as atividades, da igreja local, meu irmão, aí vem em quarto, e é preciso que você dê atenção a isso, porque nesse desenvolvimento como corpo é que nós crescemos. Quando nós começamos a nos desenvolver, quando começamos a nos envolver com os princípios, com os programas da igreja local, quando começamos a contribuir, começamos a trabalhar, nós começamos a crescer e nos multiplicar. Amém? Como igreja local, eu preciso estar comprometido, aqui nessa igreja local, por exemplo, com as células, com o discipulado, com as celebrações, com as atividades, como nós fizemos uma conferência, trouxemos o pastor autor do livro, nós precisamos nos comprometer com a igreja local. Quando a igreja local ela é comprometida, a sua tendência é crescer e se multiplicar. Foi para isso
que o Senhor nos chamou, para crescermos e multiplicarmos. Amém, amados? Nós somos essa igreja, sim ou não? Então se coloquem em pé em nome de Jesus.